caros colegas, amigos, nos encontramos desta feita nesta reunião de lideranças médicas do Estado de São Paulo. Estamos aqui buscando o alinhamento das nossas lideranças para o enfrentamento desta fase, a segunda onda da Covid-19 no Estado de São Paulo. Nossa intenção é buscar a sinergia das ações das lideranças médicas do Estado com as lideranças das sociedades brasileiras e paulistas de especialidades médicas, à luz da assessoria dos nossos departamentos científico e de medicina baseada em evidências. Nós vamos iniciar essa reunião com uma análise da situação que agora enfrentamos pelo professor Luiz Eugênio Garcês Leme, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A seguir, ouviremos as propostas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que serão apresentadas pela professora Jaquelina Ota, professora chefe da disciplina de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina. Elas serão comentadas pelos nossos diretores do Departamento Científico e da Medicina Baseada em Evidências, professores Renato Azevedo e Álvaro Atala. Ao final da reunião, nós teremos a oportunidade de ouvir as palavras do presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. Com a palavra, professor Luiz Eugênio Garcês Leme. Dentro do encontro de lideranças médicas, é importante que se tragam algumas informações que possivelmente serão atualizadas em toda semana. Isso já pode ser feito dia a dia. A Associação Paulista de Medicina nos encaminha os dados epidemiológicos referentes à Covid. A cada dia, certamente, todos os senhores recebem. No momento, nós temos o Plano São Paulo, que colocou todo o estado no nível vermelho. Quando se analisa os dados, a gente vê que são, no mundo, mais de 116 milhões, né? É interessante que no Brasil, infelizmente, são 11 milhões de pessoas. Nós temos uma São Paulo, praticamente, de infectados, né? E 2 milhões do estado de São Paulo. Os óbitos vão por aí também. Só no estado de São Paulo temos 62 mil óbitos e no Brasil 266 mil óbitos do que nós temos aí. Um dado importante que a gente vai comentar, obviamente, os acompanhamentos e os recuperados, se fizer a soma, vai dar o total aqui. Um dado importante é esse aqui, é o índice de isolamento social, que hoje, terça-feira, está em 42%, apesar de todos os estímulos que têm sido colocados. O estado de São Paulo como um todo, aqui dividido pelas nossas regiões, tem como casos por município, uma certa heterogeneidade. Não é? É de se imaginar que o Dr. Clóvis, aqui, ou o Dr. Romário, vão invejar um bocadinho, né, a situação, por exemplo, da doutora Marisa. Né? Existe essa heterogeneidade na distribuição, mas no momento estamos todos em vermelho. Aqui nós temos a evolução dos óbitos no Brasil e em São Paulo. É evidente que São Paulo tem um ascenso menor, até porque o número é muito menor também. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos menos incidência de mortalidade, ou menos percentual de mortalidade. Nós temos também o dado dos óbitos na chamada média móvel de variação. Isso aqui é medido por semana. E ele traz uma certa melhor definição, na medida em que quando você mede dia por dia, você pode ter fenômenos que são imprevisíveis. Sei lá, registrou mais porque é final de semana, ou que é menos porque é final de semana, ou teve algum evento. Quando você mede por semana, você diminui esse tipo de evento ocorrente, e tem-se, portanto, uma melhor ideia. Pode-se observar também que as curvas, infelizmente, estão crescentes, seja no país, seja no estado. A média móvel, muita gente escuta e não sabe bem o que é. Então, só para
Peguei essa definiçãozinha para que todos nós, que não somos epidemiologistas, né, possamos ter uma ideia. A média móvel é a soma do número de casos, aqui, por exemplo, mortes, né, deste dia e dos 6 dias anteriores, portanto, da semana que nos precede. Para a gente calcular a tendência, a gente precisa ter pelo menos 14 dias, 2 semanas. Então, por exemplo, a gente fazer a média móvel do dia 14, a gente vai poder comparar com a média móvel do dia 1º. Quando a gente faz um percentual desses eventos, se a porcentagem for por volta de 15, a gente considera que existe uma estabilidade na evolução. Quando é acima de 15%, 15% positivos, a gente vai falar que está em crescimento. E se for maior do que 15% negativos, a gente vai dizer que está em queda. Aqui é evidente que estamos em nítido crescimento. Isso leva a uma consequência do problema dos leitos disponíveis, né? Se a gente for ver os leitos relativos à Covid em São Paulo, no estado nós temos aqui 82% de ocupação no dia de hoje e com enfermarias ocupadas em 66%. Na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que incorpora mais do que a cidade, a situação é um pouco pior. Nós temos aqui 83% dos leitos ocupados em UTI e 74, 3/4 dos leitos de enfermaria ocupados também. Uma outra contribuição que eu gostaria de trazer para os senhores é esse aplicativo, né? O Plano São Paulo é disponível na internet e com um bocadinho de habilidade a gente consegue analisar em todo o estado, cada um poderá ver na sua cidade, no seu distrito, né? A situação dia a dia dos diversos hospitais públicos, seja em leitos de enfermaria, seja em pacientes em UTI. Eu peguei, por exemplo, dois casos aqui de São Paulo, só para a gente poder ver, né? É bastante rápido, né? Coloquei aqui os hospitais que servem o sistema HC, né? O Hospital das Clínicas, o INCOR e o Hospital Universitário. Né? Esses aqui somam 385, né? Sendo que 200 e pouco estão em UTI. Quando a gente pega um outro hospital, por exemplo, o Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, perdão, o Hospital Municipal da Brasilândia, né? A gente vê que também tem um número, veja, a Brasilândia tem vamos dizer, um potencial assim de recursos menor que o HC, com certeza. Ele foi adaptado para trabalhar com Covid, mas os colegas que lá estão lidando com 355 pacientes, sendo 180 quase só na UTI. Então, imagine que situação que está nesse hospital. Cada um dos senhores poderá avaliar e, como formadores de opinião que são, poderão ter dados totalmente confiáveis nas mãos em pouco tempo. O que pode ser feito? Né? O que pode ser feito? O que nós podemos dizer é que a primeira coisa a fazer é vacina. O tratamento, por enquanto, e algum dia talvez haja um tratamento terapêutico, né, assim, farmacológico, mas no momento nós temos prevenção primária. A prevenção primária incorpora vacinas, né, e cuidados do dia a dia. As vacinas que estão sendo aplicadas, nós temos aqui, hoje, terça-feira, esse perfil, né, desejando que subam cada vez mais rápido. E uma coisa importante, focar importantemente no isolamento social. Vocês vejam que São Paulo está com 42% de isolamento. É muito pouco. Eu tenho a impressão que o que todos nós, formadores de opinião, lideranças médicas, lideranças cidadãs, né, temos que nos focar nisso aqui. Vacinação, isolamento, fazendo parte do isolamento, o uso da máscara, que é um recurso totalmente desejável. Muito obrigado. Meu nome é Jaquelina Otaracaque, eu sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e
professora da disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medicina. Há um mês, a Sociedade Brasileira de Pneumologia lançou uma campanha Eu Uso Máscara por Vocês, onde diferentes profissionais de todo o Brasil alertam a população sobre a importância do uso de máscaras. Mas mesmo com todo esse nosso esforço, frente à divergência de orientações da população, no dia 28 de fevereiro, já com mais de um ano do relato do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, nós lançamos um manifesto que hoje nós já contamos com a adesão de 82 sociedades médicas e apoio de outras entidades ligadas à saúde. Esse manifesto já conta com o apoio de 82 sociedades médicas que assinam, juntamente com outros apoios e entidades da área da saúde. Nós fazemos um apelo à população brasileira e sociedade civil, reforçando a importância imprescindível do uso de máscaras, além do cumprimento de outras ações para a contenção da pandemia da Covid-19, como distanciamento físico, não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos. Máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão do vírus respiratórios e são preconizadas na atual pandemia para uso, não apenas por profissionais da saúde, no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, mas por todos. O uso correto da máscara é a ação pessoal com efeito coletivo fundamental para diminuir a circulação do vírus da Covid-19 que assola o país nesse momento. No dia 25 de fevereiro, atingimos a marca de mais de 250 mil mortes por Covid-19 no Brasil, sendo 1.582 mortes em um único dia. Isso corresponde a uma morte por minuto. Os hospitais da rede pública e privada de muitos municípios do Brasil encontram-se com a ocupação quase máxima, podendo levar ao risco a vida daqueles que necessitam de assistência médica hospitalar por qualquer doença. A vacinação ainda caminha em passos lentos e de forma descontínua, retardando seus efeitos benéficos. Dessa forma, é urgente que as medidas efetivas para diminuir a transmissão da doença sejam assumidas pela população como compromisso social para diminuir a possibilidade do surgimento de novas variantes do vírus e o colapso total do serviço de saúde por todo o país. Acreditamos que é de suma importância que este posicionamento público de entidades competentes em orientar a população com informações seguras e baseadas na ciência, de forma clara e convergente. Direcionamentos contrários desconstroem, confundem e agravam ainda mais a situação atual do país. Boa noite a todos. Agradeço ao professor Zé Luiz pela oportunidade. Nós temos um tempo curto aqui para mostrar as evidências do uso da máscara, né, para a prevenção do Covid-19, não é? Do SARS-CoV-2. Bom, o que está por trás de todo o processo dessa celeuma, né, distanciamento, lockdown, etc., é o meio de transmissão do vírus, não é? Ele pode contaminar superfícies, mas podem também, cada vez nós estamos mais convencidos disso, ser transmitido, né, por gotículas, por partículas da saliva ou da respiração, né, maiores do que 5 a 10 micros, ou partículas chamadas aerosol, né, transmissão aérea, né, com partículas menores de 5 microns. Então, uma máscara, para funcionar, tem que ter lá uma permeabilidade não maior do que 2,5 micros, 3 micros, né? E é por isso, então, que se usa máscaras com várias camadas, né? Para que pelo menos uma delas bloqueie a passagem do vírus, né? Isso é tão simples quanto isso, né? É claro e cristalino. O que se aprendeu também durante a pandemia é que esses aerosóis não só simplesmente caem como as gotículas como da árvore respiratória ou da saliva, eles ficam no ar e podem ficar horas no ar, particularmente se o ambiente
tiver pouca circulação de ar. Então, essas partículas pequenininhas, o sujeito passa correndo ou forçando o diafragma, se esforçando, elas ficam no ar e depois pode atingir até 10 metros de distância do indivíduo. Então, a máscara, é fundamental o uso da máscara quando se tem contato com outras pessoas, tanto para proteger a pessoa de pegar o vírus, quanto de transmitir o vírus, particularmente porque uma grande proporção dos pacientes que têm a infecção, tem ela no nariz, ele não tem sintomas e não sabe que está transmitindo, não é? E quando o sujeito se esforça, grita, né, ri, né, canta, ele espalha o vírus se ele tiver infectado. E a máscara bloqueia isso. O ideal, ela então, é que tenha várias camadas, né? No mínimo 3 camadas, ok? Então, o ideal aqui, usar máscara é uma intervenção. A melhor evidência da sua ação seria fazer ensaios clínicos controlados, randomizados, duplos cegos, e somá-los para ver o que acontece com o risco de contaminação quando o sujeito está usando e quando não está usando a máscara, ok? Particularmente para a proteção pessoal do indivíduo. Esse autor aqui, o Syed Amir Tabayeli, é um nome difícil, indiano, ele fez essa figura e fez uma revisão sistemática exatamente para responder essa pergunta. Se o uso de máscaras reduz a contaminação do indivíduo que está portando a máscara, né? E o ideal era que houvesse ensaios clínicos controlados, randomizados. Não encontramos. Ele não encontrou, eu também não encontrei. Então, ele somou estudos observacionais. E, na minha opinião, cometeu um erro aí meio sério, que somou diferentes tipos de estudos observacionais que têm graus de nível de evidências variáveis. Então, somou estudos cohort e estudos cross-sectionals e estudos case control. Não especifica bem a qualidade desses estudos. Mas, na hora que ele soma, há uma redução considerável, mais de 40%, da infectabilidade dos pacientes que usam a máscara comparado com os que não usam a máscara, não é? Então, é uma evidência de baixa qualidade, mas se vocês estão lembrados dos níveis de evidências, a gente prefere primeiro uma revisão sistemática adequada, com boa qualidade dos seus estudos primários, os quais serão depois somados, né? Ou, de preferência, ainda, se não tiver ensaios clínicos controlados, se usar estudos cohortes. Eu queria lembrar aqui um estudo cohort indiano, publicado no JAMA, que mostra que profissionais da saúde que visitaram pacientes contactantes de pacientes com COVID, ou seja, precisavam ser orientados por a equipe de saúde, e a equipe de saúde visitou mais de 100 mil pacientes usando uma máscara N95, recoberta por uma face shield. Ou seja, então, para você se proteger bem, você tem que proteger os olhos, né? Ou com óculos cirúrgico, ou um óculos comum também. Há evidências mostrando que óculos comum reduz a incidência, a gravidade, pelo menos, e também a contaminação. É um estudo case control, mas é uma evidência que não pode jogar fora, porque faz sentido. O vírus pode entrar pelo olho e descer para o nariz, não é? E causar o COVID. Bom, então esse estudo é o melhor que nós encontramos aí, mas é muito ruim, tá certo? O estudo que eu citei de coorte indiano é um estudo melhor, não é? E tem as dificuldades de não ser estudo randomizado, controlado, duplo cego. O próximo, por favor.
Nós fizemos também uma revisão sistemática sobre vários aspectos, os vários aspectos do uso adequado dos protetores, né, de infectividade para os profissionais da saúde. Fizemos uma revisão sistemática, que está para ser publicada no Prelo, no São Paulo Medical Journal, não é? E essa revisão encontrou mais de 1000 referências na literatura, e a gente ficou com poucas referências e não quisemos cometer o problema, eu diria assim, a impropriedade que o autor anterior acabou optando por fazê-la, que não somá-las, apenas descrevemos cada um dos estudos, não é? E como o tempo aqui é pouco, nós temos 3 a 5 minutos, já estou estourando o tempo, eu vou falar próximo as conclusões dessa revisão sistemática que vai estar disponibilizada para vocês. E aí está a referência já. Então, as implicações para a prática dessa revisão sistemática, que normalmente leva 2 a 4 anos, essa nós fizemos num grande grupo da medicina baseada em evidências da Unifesp, concluiu que as implicações para práticas dessa revisão consistiram: possível aplicação do uso conjunto do face shield com a máscara N95 para profissionais da saúde, aumenta a proteção desses profissionais, permitindo que com eles tenham uma menor taxa de infecção e assim diminuindo a pressão sobre o sistema de saúde. O grande problema é esse hoje, nós temos que voltar a achatar a curva e as pessoas evitar a doença porque não tem mais vagas nas unidades de terapia intensiva. Também deve ser enfatizada a possível desinfecção desses materiais com etanol a 70%, com hipoclorito de sódio, né, a 0,1%, esses alvejantes, e a mistura de sal de amônio quaternário, que diminuem a demanda por esses materiais, porque a máscara pode ser reutilizada. Ela pode também ser esterilizada com vapor aquecido, né, com água aquecida, e lembrar que na superfície você tem que tomar todo o cuidado, que é pouco, mas todos os estudiosos do mundo inteiro cada vez mais acreditam menos nessa contaminação. O vírus cai numa superfície, fica lá 2, 3 dias, até 5 dias. E uma hipótese é que talvez uma máscara que você já usou há mais de 5 dias, você possa usar de novo, que o vírus já morreu. Mas isso precisa ter melhores evidências de estudos controlados, randomizados, duplo cego. Próximo. Então, a desinfecção das máscaras N95 com a vaporização, com peróxido de hidrogênio e com luz ultravioleta, que é bem barato, né, permitem o reuso da máscara N95 por 3 vezes, enquanto com o calor a seco a 70 graus, dá para se reutilizá-la 2 vezes. A descontaminação com álcool 70% reduziria a eficiência da filtração, deve aumentar a porosidade, né? Não sendo, então, recomendada. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que não basta usar a máscara, ela tem que ser usada de maneira adequada. Ainda ontem saiu um artigo no JAMA Network mostrando que na própria China, que são disciplinados, 45% dos profissionais da saúde usando máscara e dos leigos, um número substancial de mais de 5.000 pacientes analisados, usam a máscara de maneira inadequada e o ar entra entre o nariz e a pele. E eles sugerem até pôr um adesivo sobre a máscara cirúrgica, né, para evitar a contaminação. E eu queria acrescentar que a máscara cirúrgica precisa ter 3 camadas. Se eu já vi aí no mercado, tem muita máscara de 2 camadas. Então, na dúvida, coloque 2. É confortável colocar 2 cirúrgicas dessas vendidas nas lojas de produtos médicos e mesmo nas farmácias. Então, cuide-se bem. A máscara tem uma lógica incrível, não deixa muita dúvida que funciona, que deve ser utilizada e utilizada de maneira adequada, a máscara adequada. Muito obrigado e nós voltamos para o nosso coordenador dessa reunião. Muito obrigado. Eu acho que
uma mensagem que deve ficar para todos os médicos, é que acho que nós aqui reunidos temos essa obrigação, é de que essa última coisa que o professor Álvaro falou, que é você orientar a população em usar máscara e a maneira correta de usar a máscara. Isso é importante para a prevenção. Já está comprovado que é uma das maneiras não farmacológicas que a gente tem para evitar a transmissão do vírus. E eu queria também, em nome do professor Paulo Pego, que é o diretor do departamento científico, que infelizmente não pôde estar presente por motivos pessoais de trabalho, eu queria dizer que é muito importante essa reunião pelo aspecto dela de reunir várias sociedades de especialidades, inclusive a Sociedade de Pneumologia, dizer que é uma satisfação muito grande que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo também está assistindo a apresentação pelo meu presidente, o Dr. João Fernando, e dizer que é muito importante essa união das entidades científicas, das entidades das sociedades de especialidades, junto com a Associação Paulista de Medicina, para a divulgação dessa missão importante que nós médicos temos, que é tentar prevenir o alastramento da epidemia ainda mais. Obrigado. Antes de encerrar essa reunião, teremos a satisfação de ouvir as palavras do presidente da Associação Médica Brasileira, César Eduardo Fernandes. César Eduardo Fernandes vem dirigindo a Associação Médica Brasileira no sentido de também buscar, junto com todas suas federadas e sociedades de especialidade afiliadas, um posicionamento sinérgico, fundamental para o êxito do enfrentamento da Covid-19. Professor César Fernandes. Quero agradecer ao professor José Luiz, presidente da PM, pelo convite para participar dessa importante reunião com a imensa malha diretiva da Associação Paulista de Medicina. Vi com grande interesse, assisti com grande interesse a apresentação dos dados mostrando a trágica situação que vivemos e um prognóstico bastante preocupante na evolução do número de casos de Covid-19 e, especialmente, a mortalidade que aumenta assustadoramente. Acho muito apropriado que o Estado de São Paulo, o movimento associativo médico, a representatividade dos médicos, muito bem feita pela Associação Paulista de Medicina, tenha um conhecimento de inteiro teor do que acontece nessa situação, para que possa ser a voz dos médicos do Estado de São Paulo, alertando a população para que cumpra com as medidas de prevenção, fazendo também com ênfase as cobranças necessárias aos gestores de saúde públicos e privados para que tomem as medidas cabíveis neste momento para que possamos minimizar essa tragédia sanitária que vivemos. Então, quero dizer que foi de grande proveito a participação nesta reunião, tratando desse assunto, que é o assunto mais relevante de todos os demais no momento atual de nossas vidas, no momento histórico atual. Só me resta parabenizar a APM e eu faço em nome do professor Zé Luiz, sempre um vanguardista em relação às ações que se fazem necessárias para a representatividade do médico. Nós vamos ter uma voz forte do médico, do movimento médico, da representatividade médica, porque é ele que tem a legitimidade de falar sobre essa questão. Agradeço a todos a presença, um grande abraço a todos.